de frente com a luz e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, salvação, salvação. DJ que tá tocando os beats e geral vem no refrão. É que eu bati de frente. Estamos aqui hoje, graças a Deus, novamente no programa Entre Sinais. Hoje que é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Estamos aqui com a Laine e ela vai contar aí o sinal que aconteceu com ela. Foi recentemente? Foi. Então ela vai contar aí, pode contar aí. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, o meu sinal é que assim, quarta-feira eu fui para reunião na minha igreja, né? De manhã cedo, eu, minha família, minha cunhada Vitória, meus irmãos tudo. E na volta, eu vim conversando com a Vitória, enquanto cada um, geralmente na volta, eles vêm um falando com o outro e tal. E eu vim falando com ela. E ela disse que tinha lido na semana assim uma palavra que é a palavra de Elias, que quem conhece essa história, é a história que Elias se esconde na caverna com medo de ser morto pela Jezabel, que estava matando os profetas naquela cidade, naquele território ali, né? Mas assim, tô contando por cima. Aí a minha cunhada me contou e eu comecei a detalhar pra ela a história, que eu sei como é que é, e comecei a explicar. Aí tá, beleza, passou, isso foi quarta. Ontem, quinta-feira, que quarta foi, não foi quarta passada, foi depois, antes de ontem. E quinta-feira, que foi ontem, eu peguei fui ler Alimento Diário, que é um aplicativo da Bíblia, que cai sempre uma palavra nova pra nós meditar. Aí eu fui ver lá, também tava contando a história de Elias e na caverna também. Então é isso que eu queria dividir com vocês, o meu primeiro sinal. E você considera esse sinal forte, fraco ou médio? Forte, porque foi um dia após o outro. Então num dia você leu. Sim, e ainda também podia assim. Aliás, você falou com ela, outro dia você leu, mas já tinha tempo que você não vinha falar sobre essa palavra? Tinha mais de 5 meses, eu acho, por aí. Então é forte que mesmo. eu vi assim, do Elias, eu tava ouvindo que nessa estava fazendo propósito, mas de outro caso, de outra história, que foi no caso da mão É o da nuvem. da né? nuvem, que nós também tem um sinal aí, vai ser Ela vai contar contado. depois. Mas no caso da caverna, fazia tempo já. E eu também, assim, se fosse olhar, assim, mesmo que você falasse assim, mas o que é o sinal? O sinal é que assim, primeiro que geralmente eu e a Vitória, minha cunhada, a gente conversa assim, mas na volta da igreja eu sempre tô grudada mais com a minha mãe, porque como nós ainda fala muito de coisa espiritual, a gente gosta muito de ficar dividindo essas coisas, aí sempre tem uma coisa nova pra comentar com ela, perguntar, responder essas coisas assim. E a minha cunhada Vitória já era mais na dela, assim, quando ela tá voltando, ela já tá com vontade de chegar logo em casa, então ela fica mais na dela, lá no canto dela, poucas vezes que ela puxa assunto. E nesse dia do nada a gente resolvemos vir conversando, e ela comenta isso aí, no dia seguinte cai a palavra, não é uma coisa que eu fui lá procurar, é uma coisa que cai, e lá automático é a palavra e a gente vai ler, então com a data e tudo, e naquela data falou sobre a mesma história. Então, quer dizer, a mesma história mesmo, né? Não é só do personagem Elias, Não, né? Que a mesma aconteceu no história passado, da caverna também. que a mesma história da caverna, porque Sim. tem várias, a história lá do Elias no fogo lá do, né, que derrubou o fogo do céu não, lá. mas essa é a mesma história. Tá vendo? Muito forte mesmo, né? De um dia pro outro. De um dia pro outro. Nossa, muito forte. E qual é o outro sinal que você tem pra contar aí? O outro sinal, gente, é assim. Deixa eu ver. Ah, lembrei. O outro sinal é que nesses dias atrás, a minha outra cunhada, que é a irmã da Vitória também, que é a Gabriele, pegou e veio me pedir, que é a que também tá aqui no meio do jogo, com a gente, sabe, no Informados. Ela veio me Ela pedir... também faz o Vive a Alegria também. Sim, com certeza. E aí ela veio nesses dias falando que ela ia começar a estudar, só que ela tava sem tênis e sem mochila pra ir. E ela veio me pedir emprestado. Aí eu emprestei o tênis, mas eu não tinha mochila pra emprestar. Eu até falei pra ela, porque eu sou uma pessoa que eu uso muito bolsas. Sempre eu tô com bolsas novas, sempre menos mochila. Não bolsas novas, gente, pelo amor de Deus, hein? Eu não tenho essa condição. Quer dizer assim, sempre eu tô usando uma bolsa, quando meu marido dá de presente, eu guardo e amo bolsa. Mas mochila eu nunca tive muito por esse lado, essa sorte de ganhar mochila nem nada. É muito raro, assim, e eu não tinha mesmo, não tinha mochila. Aí eu falei pra ela, ó, se eu tivesse mochila, eu emprestava, mas eu não tenho. E no dia seguinte, meu marido mexendo na reciclagem, que ele sempre mexe com reciclagem, geralmente, ele mexendo lá, aí pegou e achou 2 mochilas praticamente novinhas e trouxe pra casa. Esse é o meu sinal, que eu acho muito forte. Quer dizer que já tinha tempo que você não tinha mochila, nem Sim. ele achava mochila. Não achava. Mesmo ele trabalhando com reciclagem, ele não achava Não mochila. achava. E quando se achava, que era muito raro ele achar, às vezes aconteceu até de eu achar, mas era muito raro. Era aquelas mochilas que tinha um buraco em cima, dava pra ver que a pessoa jogou, porque tava muito velha. Sei. A alça totalmente estourada, mas essas daí tá bonzinha. Dá pra usar tranquilo. Tá preservada Tá mesmo. preservada. Aí eu peguei e falei, então com certeza é um sinal. E 2 mochilas, uma pra mim e outra pra ele. Nossa. Porque nem ele tinha, nem eu tinha. No final veio 2 certinho. Aconteceu, ela foi lá um dia, no outro dia ele achou. No outro dia ele achou. Então, você considera sinal forte ou fraco ou médio? Muito forte, porque além de foi de um dia pro outro,
ainda por cima, uma coisa que geralmente eu não tenho mesmo, uma coisa que eu realmente não tenho. Eu até falei pra ela, falei, poxa, se eu tivesse, mas realmente é uma coisa que eu não tenho na mochila. Você que tem sinais parecidos com isso daí, você pode postar aí nos comentários aí, né? Divulgar seus sinais também. E você que às vezes não acredita nesse negócio de sinais, acha que é coincidência, você também pode comentar aí, não tem problema, nós vamos respeitar a sua opinião. Nós temos certeza que sinais não é só coincidência, mas aí nós respeitamos a sua opinião. Bom, então agora eu também vou contar um sinal meu e depois nós vamos encerrar esse primeiro bloco e vamos pro segundo depois, que eu vou estar aqui com a Elaine também, que eu também vou contar outro sinal no bloco da Elaine, que é meu e dela, um outro sinal. E esse sinal meu é o quê? Que foi no... Qual foi o último dia? Você lembra do propósito passado que nós era aprendizado? Foi nessa semana aí passada. Foi nessa semana, eu não tenho exatamente. Nós temos um propósito, nós se ajunta, né? Nós temos uma vez no mês, nós se ajunta. Segunda-feira. Foi segunda-feira, né? Então, segunda-feira, nós se ajuntamos lá na casa do Lico e nós colocamos os vídeos no YouTube para nós todos ficar junto, assistindo junto, a família toda, que é sobre aprendizado, né? Apesar que os meninos esses dias não quis estar, só foi nós mulheres mesmo. E aí, o que acontece? Ela resolveu colocar, então nós colocamos várias coisas, vamos supor, às vezes como aprender, explica aí como outras coisas. Assim, essa reunião de aprendizado é geral, é para tudo um pouco. Então, às vezes, nós ponhamos vídeo sobre a saúde, ao invés de aprender sobre o corpo humano e aprender o que fazer para sumir dores ou problemas, evitar, né? Isso. Aqui tem outros que é sobre o YouTube, como a gente também está tentando aprender, porque nós temos um editor só. E se vamos supor que uma hora ele esteja ocupado, como que nós vamos editar esses vídeos para mandar para vocês? Com o nosso editor agora, atualmente, é o Gabriel, né? Ele é o único que edita todos esses vídeos, né? Mas nós estamos querendo aprender também para ajudar ele, porque às vezes nós fazemos também muito vídeo, para esse caso ele ficar estressado, não der conta de fazer tanto vídeo, nós já muito cansativo para ele, mas tá sabendo fazer. Aprender. E também às vezes a gente põe vídeos espirituais também, para nos edificar mais, sempre é bom, né? E dessa vez eu não vou falar o nome da pessoa, porque pode dar, né, problema, mas ela sugeriu para nós uma moça, que eu não vou falar o nome dela. Eu acho que pode falar isso aí. Pode falar? Acredito que sim, porque a gente vai estar até ajudando, até bom pra incentivar pessoas a assistir o canal dela, porque é uma mulher muito legal, muito interessante as coisas dela. Então, aí colocou o vídeo dela e nós fomos assistir esse vídeo. E ela tava falando sobre a diferença de nós, como fazer a diferença de nós cristãos pro pessoal do mundo, né? Sim, é que assim, gente, eu aprendi, eu achei nesses dias esse canal, eu tô falando aqui porque eu acho que é de edificação pra todo mundo, é bom, tá? É o canal da Fabiola Melo. E aí eu achei muito interessante, muitos vídeos dela, uma menina muito guerreira, assim, nova, pra jovem, né? E tá na fé, tá ligada na mesma tecla que a gente, né? E aí eu achei um desses vídeos interessante e falei pra minha mãe, se ela não podia deixar rolar nesse lugar, como que fala, nessa reunião, aprendizado, pra eles todos verem. E aí, pode continuar, mãe? Aí, o que acontece? Ela falou lá, na hora desse vídeo, ela falou uma palavra que ela falou assim, que não se... Ela tava contando uma coisa para encaixar essa palavra, que fala, não se pode esconder uma cidade num monte, né? Mas o muito interessante é que, minutos atrás, antes de eu subir para o propósito, eu tava pensando nos versículos para colocar no quadro, né? Aí, foi na hora que eu peguei e eu queria colocar aquele assim, que tem a ver com a mesma palavra, sabe? Um versículo antes ou depois, que é a mesma palavra que fala que não se pode, que a luz ela não pode ficar debaixo da cadeira ou da mesa. Eu esqueci uma coisa, você tem que colocar no alto pra clarear, né? Então tá querendo pegar esse versículo aí, pra colocar nos quadros que eu tô fazendo, vou fazer os quadros. Aí só que aí na hora que eu fui ver lá, eu vi que também eu tava lembrando desse outro versículo que fala, não se pode esconder um monte numa cidade no monte. Que dificuldade de explicar. Aí, o que acontece? Eu tava pensando nele e escrevendo outro, mas pensando nele, né? Minutos atrás. Aí quando eu chego lá, essa menina vai e fala esse versículo. E detalhe, eu já tinha tempo que eu não ia falar nesses versículos, nada disso, só foi, né, naquele dia que eu pensei nesse versículo, escrevendo outro, quando eu chego lá, essa menina vai e fala. Então eu considero esse sinal muito forte, com certeza, né? Porque já tinha muito tempo, mais de mês mesmo, que eu não via falar sobre essa palavra, nem lia nem nada. E de repente só foi eu pensar nela, a menina falou lá. Tá ligado. Então esse daí é o sinal que ela contou, você contou os dois. Sim, eu contei esse um e o meu outro eu vou contar depois com a Elaine no segundo bloco. Vamos pro intervalo e voltamos daqui a pouco. Olá, gente, estamos no comercial aqui do Entre Sinais
e eu queria vir falar pra vocês a continuar assistindo esse canal. Vão lá assistir a série do Por Trás de Bastidores, e também agora também tem o meu canal, que é Roselane Garcia. Eu só fiz um vídeo ainda, mas vai ter vários ainda, hein? Então fica com a gente aí, assiste, dá seu like, comenta, compartilha, diz aí o que vocês estão achando das séries do Por Trás dos Bastidores, o que vocês estão achando do Entre Sinais, comenta aí que a gente quer saber, tá bom? Tchau, tchau. Voltamos aí com o segundo bloco desse programa de hoje do Entre Sinais. Hoje que é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Estamos aqui com a Elaine, ela vai contar pra nós aqui o sinal que aconteceu com ela. Pode contar aí, Elaine. Então, no dia 17/8 de 2021... Não, peraí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. No dia 17/8 de 2021, foi nessa semana ainda, minha sogra tinha vindo aqui em casa. E aí ela veio aqui em casa, a gente conversamos um pouco e tudo. Colocamos papos em dia, vamos dizer assim. E aí depois ela foi embora e meu marido foi com ela, porque foi pra casa dela. E eu fiquei aqui, aí eu fui na casa da minha irmã pra gente conversar um pouco, assim, tomar um café. E aí nessa que nós estávamos conversando, minha irmã resolveu mostrar um baldinho de lixeirinha, sabe essas lixeirinhas? Assim que normalmente as pessoas compram. Então, ela chegou e me mostrou uma lixeirinha preta com as bolinhas brancas que ela falou que o marido dela tinha dado pra ela. E nessa que ela falou, eu falei, interessante, mas eu não me lembro exatamente o que ela falou, que eu falei pra ela assim, ela falou alguma coisa pra mim, eu falei, para de falar isso, pelo menos você tem, e eu não tenho. Aí tá bom, aí depois nós mudamos de assunto, continuamos a conversa e deixou quieto. Aí depois, no mesmo dia que nós conversamos, que eu não sou de conversar de lixeira todo dia e tudo, no mesmo dia, no cair da tarde, eu voltei pra casa e meu marido chegou com algumas coisas que falou que minha sogra tinha me mandado. E no meio dessas coisas eu também ganhei uma lixeirinha também, quase parecida com a da minha irmã, só que preta assim também, só que era um pouquinho maior. Então eu achei esse sinal forte, gente, porque eu vou explicar pra vocês o detalhe de por que virou um sinal. Porque eu e minha irmã nós vamos conversar diretamente sobre lixeira, começa daí, aliás, eu não me lembro qual foi a última vez que nós duas conversamos sobre lixeira. E também, eu também não sou de ganhar lixeira da minha sogra todo dia e tudo, e não tinha como ela saber desse assunto. Ela já tinha ido embora, já fazia, tipo, questão de 1 hora quase, quando eu e minha irmã resolvemos falar sobre lixeira. Então não tinha nem como ela saber pra ela mandar essa lixeira, e não é sempre que eu e minha irmã conversam. Então, tá na cara que é uma coisa do mundo espiritual encaixando essas duas coisas. No mesmo dia que ela ganhou a lixeira, eu também ganhei praticamente. Então foi esse meu sinal, meu primeiro sinal dessa semana. Então aqui, pra não ficar dúvida aqui pro pessoal, então não aconteceu assim de você estar sem lixeira e falar pro seu marido toda hora, ai, nós estamos sem lixeira. Não. Ou comentar com a sua sogra antes, pra depois ela ir lá e mandar trazer a lixeira. Você não tinha comentado nada com a sua sogra sobre lixeira? Não comentei, gente, nem eu falei, tipo, a questão de ela ter ido embora daqui, e eu nem sabia que assunto a gente ia conversar, eu não fui na intenção de conversar sobre lixeira com a minha irmã. Eu fui lá pra gente tomar um café e colocar as conversas em dia. E ela, como ela é igual eu tudo que eu ganho, a maioria das coisas eu quero mostrar pra ela, olha só isso, olha aqui. E ela também é assim, e sempre foi desde pequena, ela ainda é pior que eu nessa situação. Tudo que ganhou, tudo que fez na vida, ela quer dividir com todo mundo, é interessante isso. A gente chama de compartilhar as coisas assim. Sim, e ela principalmente. Por isso que vocês vão ter que compartilhar esse vídeo, hein, gente? Então o que acontece? Aí ela chegou e eu tocando assunto, a gente conversando de coisa diferente, ela mudou de assunto querendo mostrar lixeira pra mim. E achei interessante, mas eu não sei o que ela falou. Acho que ela falou assim, mas essa daqui não é nova, mas pelo menos eu tenho. Só que eu falei, mas para de reclamar, pelo menos você tem e eu que não tenho. E aí morreu o assunto nessa, depois a gente mudando de assunto, continuamos conversando e não sabia de nada. Aí, pra vocês verem como que eu concretizou o sinal, porque no final, no cair da tarde mesmo, quando tava entardecendo, foi a hora que eu fui pra casa e meu marido mostrou do nada, eu nem sabia também, nem ele, e nem minha sogra sabia direto que nós conversamos, e mostrou lixeira. Eu falei, nossa, que sinal, só fui conversar com a minha irmã hoje mais cedo sobre lixeira, e era preta também, tipo, as duas pretas. Então foi aí que entrou o sinal. Então, gente, esse sinal a gente coloca como sinal de objeto. O que é? Quando a gente pensa no objeto ou fala, e de repente aparece, né? Inclusive, agora nesse bloco eu vou contar sobre a cadeira de cabeleireiro daqui a pouco. E eu tenho um plano de pegar todos esses objetos, a lixeira, essas coisas que aparecem na nossa vida através de sinais, e começar a postar, né, no Face, né, explicando aquela história. E também aqui também, um dia eu quero fazer um programa de trazer todos esses objetos e mostrar e fazer o sinal mostrando o objeto, né, para vocês verem como é forte aí o que aconteceu. Bom, qual é o seu próximo sinal? Então, o próximo sinal que aconteceu assim, que não é relacionado a você no caso. A minha mãe, um tempo atrás, aí a gente ficamos de arrumar uma cama pra ela. Nessa aqui, eu e meus irmãos fizemos a cama pra ela, ela teimou que queria, vamos dizer, inaugurar a cama, usar logo, experimentar como que ficaria a cama.
Só que no momento a gente ainda não tinha planejado colocar colchão, a gente não tinha colocado colchão, não tinha colocado esses detalhes tudo. Aí eu falei pra ela, não precisa ser agora, só que ela queria porque queria experimentar a cama. Gente ansiosa, como eu, vamos dizer assim. Aí eu cheguei e falei assim, não, aí eu, tá bom, a gente ficamos de arrumar lá e colocou improvisão, vamos dizer assim. E não era um dos colchões melhores do mundo, mas foi um colchão improvisado. E nessa, depois passando assim, acho que uns 2, 3 dias, quase uma semana, vamos dizer assim, mas não muito, metade de uma semana mais ou menos, que passou, que foi ontem, no dia 18, foi ontem? Não, anteontem, dia 18. Eu e minha irmã tava conversando assim mais cedo, no período da manhã, nós estávamos conversando sobre camas, esses detalhes todos. E eu falei, não, eu queria ajeitar a cama da minha mãe melhor, pra deixar um colchão melhor ainda pra ela. Porém, eu mesmo não tenho agora. Nós conversando, tudo, né, começamos a falar de colchão de todo mundo aqui, pra da família e tudo. Aí minha irmã, ela conseguiu outro colchão bonzinho de casal, assim, pra ela e pro marido dela. E o dela, ela ficou de dar pra alguém. Porém, parece que ela chegou a dar pro meu irmão, não sei, ela fez um negócio com o meu irmão que no final ficou pra ele. E eu falei, caramba, se eu soubesse que você ia dar pra eles, eu ia pegar pra dar pra minhas 2 irmãs, pra pegar o colchão delas e passar pra minha mãe. E a gente conversando sobre isso, conversa vai, conversa vem, ficou por essa. Só que aí, gente, eu tava pensando sobre essa história de colchão um tempo atrás, assim, umas semanas atrás. Só que não foi tão profundo como dessa vez. Essa última vez que eu e minha irmã conversando, que no caso foi no dia 18, eu fiquei mais meditando sobre essa situação. Caramba, como que eu queria resolver esse problema logo, né? Aí eu pensei um pouquinho, mas tá bom, morreu o assunto. Quando foi no mesmo dia, no cair da tarde, no mesmo dia 18, que eu tinha conversado com a minha irmã, que ela tá até aí pra comprovar, ela pode dar uma voz aí. Verdade, gente. É pura verdade, né? Você tá aqui de prova. Aí, ó. Aí eu tô falando pra ela confirmar, porque foi mais com ela que eu tive essa conversa. No cair da tarde, eu tava conversando com a minha mãe. Meu irmão vem falando assim que um vizinho da gente aqui, um amigo da gente, ia dar um colchão pra ele, mas ele não quis, assim, no momento, na hora, que era uma cama box. Ele falou que era como se fosse cama box, e você sabe que não é colchão no momento. Falou, e aí eu aceitei na hora, pensando também que era a cama box. E aquelas partes, sabe, a parte que segura o colchão, sem ser o colchão. O estrado, né? Isso, o estrado. Aí eu cheguei e resolvi ir lá pegar. Quando eu peguei, era praticamente o colchão. E aquele tipo que é também cama box, mas é mais colchão do que o estrado, que nem você falou. Aí, depois, eu descendo, tive uma ideia. Falei, já que eu tô com o meu colchão de casal, eu fico com o que chegou agora, dou o outro pra minhas 2 irmãs e passo dela pra cama da minha mãe. E fiz isso, gente. Deu tudo certo, graças a Deus. E eu achei um sinal muito forte, porque no dia que eu comentei com a minha irmã mais profundo, que eu meditei nessa situação... Foi de manhã, né, que você falou com ela. E no mesmo dia se concretizou. E pra quem me conhece, sabe que eu não sou de toda hora trocar de imóveis, toda hora de colchão, de tudo do bom e do melhor. Então, eu achei muito forte, porque no dia que eu pensei, meditei mesmo na situação, parece que Deus encaixou tudo pra dar certo. E se parar pra analisar, poderia ter acontecido assim, meu irmão ter visto, que ele imaginou que era uma cama box, ele poderia ter visto mais de perto, visto que não era, e ter pegado pra ele. Tipo, não ia ter como concretizar o plano que eu falei. Mas alguma coisa fez virar pra mim, no final, pra mim conseguir concretizar esse plano. E agora, todos nós aqui tá bem, eu consegui resolver esse negócio do colchão da minha mãe e tá todo mundo bem. Então, eu achei o sinal muito forte, gente. Muito então forte quer dizer que praticamente é um colchão box, né? Vamos falar assim, né? Sim. E não tinha como esse vizinho ficar sabendo dessa história pra dizer assim, não, às vezes o vizinho resolveu dar, porque você viu vocês falando. Não, porque esse vizinho, assim, ele é mais, vamos dizer assim, íntimo, mas assim, com o meu irmão, assim, fala mais com o meu irmão, anda mais com eles de lá. E aí ele tinha feito ele já ficou de dar, sim, esse colchão box, vamos dizer assim, pra minha cunhada, que no caso é do meu irmão, assim, a família pessoal dele. Elias. Meu irmão Elias. Mas na hora então que você tá comentando com as meninas, o Lico, que é o Elias, estava do lado? Não, ele não sabia de nada, nem... Pra ele ter comentado com o vizinho? Não, ele não comentou, ele já ficou de queria, tanto é que ele queria. Mas ele só não aceitou porque ele achava que era só o extrato. E o extrato ele já tem na cama dele. Estrado. Isso daí, gente. Ele pensou assim que, como fala... se eu fosse essa parte aí, já tinha na casa dele. Então, por isso que ele não aceitou. Então, foi uma coisa que tinha que ser um sinal. Deus encaixou pra virar o sinal. Gente. Porque ele pensou que era cama assim, que vai até no chão. Porque esse daí já tem. Agora, não precisa, né? Isso. Agora ele não sabia que era tipo um colchão box. Ele não sabia. Se ele soubesse, né? Aí ele teria aceitado. E aí não tinha como concretizar esse plano. Tá vendo? Mas alguma coisa fez virar pra mim. Porque assim eu poder pegar o meu, dar pras meninas. E o das meninas passar pra você. Então, gente, foi muito forte. Ó, eu nem vou perguntar se é forte, porque acabou de falar, né? Repetiu várias vezes que é forte. Sim. A gente vê que é forte. Agora eu vou contar meu sinal aqui junto com a dela. Que o sinal é meu e dela. E vai fechar esse bloco, vai pro terceiro e último bloco daqui a pouco. Então, o sinal meu é da cadeira de cabeleireiro. Tinha uma época, eu não lembro mais, mas eu tenho anotado esse sinal no meu caderno, mas eu não posso dizer exatamente o dia, mas foi no ano passado, né? Por aí, foi naquela época que nós buscava pão. Sim. Aí, nós tá com esse negócio de... Nós tínhamos começado há pouco tempo a brincadeira de dinheirinho, que é uma moeda que nós temos aqui em casa, um dinheirinho que nós criamos na Suracina, nós faz de papel mesmo, assina.
todo mundo, então nós ficamos valendo para compras e vendas aqui em casa, pagar a multa que chegou atrasada, essas coisas assim. Não vai dar para mim entrar em detalhes aqui como nós faz aqui. Para manter a regra e a ordem, né, na família, para que nós se dê mais bem ainda. Para ninguém aproveitar do outro, né, não ter esses negócios, não foi certinho. Aí nisso, eu tava tão empolgada com a brincadeira do dinheirinho, que eu peguei e falei, nossa, eu tenho que ganhar bastante dinheirinho. Aí eu falei, nossa, já sei, eu podia ter essa ideia de lavar o cabelo das meninas, elas me pagam dinheirinho, eu vou ter mais dinheirinho. Aí nisso eu pensei, eu falei, nossa, eu queria tanto uma cadeira de cabelo, ficar mais fácil para lavar. Mas se eu fizer, eu tava pensando em fazer uma de madeira, eu fiquei pensando como fazer uma de madeira. Aí nisso eu comentei com ela, a minha filha. Falei, nossa, né, se eu der essa cadeira de mulher, eu tô pensando em fazer de uma cadeira de cabeleireiro, eu tô pensando em fazer uma de madeira, se eu conseguir. Aí nisso eu comentei, falei o que aconteceu. Eu comentei na mesma semana, falei. Ela tinha comentado comigo na mesma semana. Foi à noite eu comentei com você aqui na sua casa. Sim, eu tava comentando comigo à noite, assim, sem conversando, assim, e ela acabou comentando sobre isso. Eu fiquei com o pé atrás, porque eu, no meu caso, pra quem me conhece, sou aquela pessoa que, vamos dizer assim, que é tudo no fácil. Entre vai falar, nossa, construir de madeira, vai dar um trabalho, espero que não vai ficar do jeito que deveria ficar, vai ser um processo grande, vamos dizer assim, longo até lá. E aí, conversando, mas a gente deixou a conversa. Como foi no dia seguinte, se não me engano, eu acredito que foi no dia seguinte que a gente já tinha que buscar pão. Nós sempre ia buscar pão. Toda semana, a gente ia, acho que 3 vezes na semana, buscar pão numa padaria lá. E nessa padaria eles doavam pra gente os pão, tudo, no período da manhã a gente tinha uma hora praticamente certa, que a maioria das vezes, naquele mesmo horário, a gente tava passando nos mesmos lugares. E aí, minha mãe comentou comigo à noite, que eu acho que era numa quarta-feira à noite, e quinta-feira a gente foi buscar pão de manhã, no período da manhã. Quando a gente tava indo na ida, conversando assim, eu ainda acredito que ela chegou a tocar rápido no assunto quando a gente tava conversando ainda, só que foi pouca coisa. E aí, conversando, não sei porque justamente eu que ela comentou, ela não chegou a comentar com nenhum outro filho. Mas pra mim, assim, no profundo que ela comentou sobre essa cadeira, justamente eu tava conversando com ela enquanto a gente tava indo na ida, e eu falei, e eu comentei, olha, mãe, não, tipo, na hora eu acabei visualizando, assim, na distância, que num container tinha uma cadeira, gente, boa, uma cadeira boa, que depois meu marido vai colocar as fotos aí pra você estar visualizando. Cadeira boa que é muito raro pra vocês, se vocês for perceber, muito raro alguém jogar uma dessa fora. A mesma cadeira que minha mãe tava falando, de salão de beleza, aquelas de lavar o cabelo e tudo. Aí eu visualizei, e tipo, se eu não tivesse com a minha mãe que tem, mas ela não percebe muitas coisas, não é muito de olhar pros lados e tudo, ela foca mais, ela não teria percebido aquela cadeira naquele lugar. Então eu acabei percebendo na hora, falei, mãe, uma cadeira de salão de beleza. Aí nós fomos pegar na volta. E ainda Deus permitiu que na volta tivesse lá. Não dava pra, na hora da saída não dava pra nós pegar. Não, mas olha que forte, Deus ele permitiu ficar aquela cadeira até na volta que nós pegar, né? Aí nós fomos, nós demorou uma questão de 1 hora, mais ou menos, nós ficava lá pra padaria, pra gente esperar, lembra? Sim, é um processo. Tinha época até que as meninas ficavam brincando de amarelinha, tudo, demorava então pra nós voltar, né? As meninas, a Ninazinha, sim, tá entendendo? Aí, quando Deus permitiu que a gente voltasse, conseguisse pegar a cadeira, Deus permitiu que eu estivesse do lado dela também, pra mim conseguir visualizar, porque se fosse outro dos filhos, poderia passar ali, mas não falar nada da cadeira, porque não sabia desse assunto. Sim. Mas justamente eu que minha mãe tinha falado, eu estava informada da situação, pude conseguir, Deus deu a misericórdia de permitir que eu conseguisse visualizar também a cadeira, e ainda na volta a gente ter conseguido pegar, então foi um sinal muito forte. Ninguém pegou, poderia ter algum cara de sucata, porque a cadeira parece ser de plástico. Era mais de plástico, então é dinheiro, assim, se fosse E outra coisa, Deus ele permitiu ser uma leve, porque nós não ia conseguir trazer, porque tem umas pesadas, né? Mas Deus permitiu ser uma levinha de plástico pra nós trazer de boa. Eu não sei se é plástico ou é fibra, né? Mas de qualquer coisa, que ela é leve e de qualquer modo ninguém pegou, né? Nós demorou lá e na volta. Mas o detalhe mais forte é que eu, em 40 anos da minha vida, nunca tinha visto cadeira jogada assim. No lixo. No lixo. Nem Você também já tinha visto? Não, com 18 anos de vida nunca vi, gente. Então é raro, só fui minha mãe falar. Tipo, não é questão de encontrar, porque eu acredito que muitos de vocês que têm assistindo vídeo talvez tenham encontrado. Uma hora ou outra você pode comentar, eu encontrei. Porém, além de já não é frequente isso acontecer, na mesma semana que minha mãe comentou comigo sobre isso, tipo, em muitos dias outros, minha mãe não é de ter esse tipo de ideia. Demorou muito tempo de ela ter essas ideias, nunca falou sobre isso. Quando ela chegou pra falar realmente exatamente cadeira de cabeleireiro, na mesma semana a gente acha uma cadeira de cabeleireiro, gente. Então isso forte. É muito forte e tá na cara que é espiritual. Esse daí eu não digo nem que é forte, que é muito forte. E outra, a gente acha, quando nós tá passando, às vezes nos lixos lá, nós vê armário que os outros jogam. Sim. Nós vê colchão, às vezes, né? Ultimamente deu uma parada, mas nós vê tanta coisa, garrafa pet, tudo mais, cadeira de cabeleireiro não é normal a gente encontrar. E só foi falar, apareceu essa cadeira aí que tá com nós até hoje. E detalhe,
Depois daquela época, faz um ano, mais ou menos, nós achamos essa cadeira, nunca mais nós vimos de novo Nunca cadeira. mais. E Nunca aí que tá mais. o detalhe do sinal, gente. Que é coisas que você percebe realmente que é um sinal e que não é toda hora que você tá vendo. Porque é uma coisa que é recente, toda hora, você vê que não é. Mas essa questão de minha mãe ter falado da cadeira, nunca, e também minha mãe nunca mais falou de novo. Novamente Nunca esse mais assunto. falei nem veio. Eu tô falando aqui, nós tá comentando aqui. Sim, por causa dos sinais. Então, mas aquela, quer dizer, o detalhe fora do detalhe do sinal é esse aqui. Antes não aconteceu e nem depois. Isso é o sinal. Entendeu? A não ser quando é de palavras, pode ser que mais na frente apareçam outras palavras, são sinal de palavra. Mas quando é de objeto, é difícil, né? Tem até mais sinais de objeto que aconteceu com elas, aí ela vai falar outro dia. Aí. Então, gente, é isso daí, né? Nosso editor vai colocar a foto da cadeira aí, né? Provavelmente, se ele conseguir. E você vai poder estar vendo a cadeira aí. E um dia eu quero juntar todos os objetos e fazer um programa mostrando cada objeto aqui, o objeto estando aqui, para mostrar para vocês. Se você também tem algum sinal de objeto, pode comentar aí. Vamos pro terceiro bloco, né? Aliás, vamos pro intervalo, depois nós voltamos com o terceiro bloco. E até daqui a pouco. Oi, gente! Então, estamos aqui de novo no canal do Entre Sinais. E eu queria também falar pra vocês, tá vendo também o Viva Alegria, gente, o programa infantil que dá pra você, os filhos, sobrinhos, primos, todos assistir e vão se distrair, se divertir e aprender muito nesse Viva Alegria, hein, gente? E também fica com o meu canal, que eu também tô com um canal novo aí. Como eu disse, ainda é um vídeo, mas eu vou fazer muito mais. Pretendo fazer um pouco de cada coisa, sobre espiritualidade, sobre maquiagem, cabelo. O que vir na mente, eu vou estar aí passando pra vocês. E é isso, gente. Então, comenta, compartilha, dá o seu like, nos ajuda, tá? Fala pra todo mundo, espalha, manda pra todo mundo, pra todos verem e ficar por dentro do Entre Sinais, do Jogo de Abrir Bíblia, Viva a Alegria e todos os outros, tá bom, gente? Então, tchau, tchau! Voltamos aí com esse terceiro e último bloco desse programa Entre Sinais, hoje que é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Estamos aqui com essas duas meninas, né, a Micaele e a Lucilane. Elas vão contar aí um sinal de ato de fé que elas tiveram. Eu vou começar com a Micaele. Então, eu vou começar assim, que um dia lá, que nós estávamos fazendo propósito lá na casa da Vitória. Aí veio a Marcela, que é daqui, chamando nós pra ver um moço que aprende a fazer o cabelo. Foi segunda-feira. Então, Segunda-feira agora, essa semana. Então, aí ele tava falando sobre o cabelo, como é, e dando uns produtos pra nós. Aí sobrou um shampoo e um condicionador, assim, que era de os dois grudados, assim, e sobrou três, assim. Aí eu tava lá, aí eu não ganhei esse produto, e ele falou que queria sortear. Aí nós sorteando, nós escrevemos o nome, colocando lá, deu uma resumida. Aí eu tava lá, eu falei, mano, Deus, eu preciso ganhar isso aqui, mano, esse shampoo aí. Aí eu falei, mano, Deus, aí eu falando, nada é possível quem crê. Aí eu falando, pensando, né? Aí eu falando, mano, Deus, por favor, me ajuda a ganhar, nada é possível quem crê, meu Deus. Eu quero ser a primeira. Aí o cara pega lá o papelzinho, vê lá, aí ele fala que ele pensou que era Nicole, que era uma menina que tava lá também ganhando no concurso. Aí como ele tava lá falando o nome dela, aí ele não tava conseguindo ver o resto. Aí a minha irmã até falou assim que era eu falei, é eu? Aí eu fui lá pra ver que é eu, aí eu vi que é meu nome, eu mostrei pra ele e ganhei o shampoo e o condicionador. Aí depois como eu sentei na cadeira, aí eu pensei, nossa, isso foi um ato de fé. Justo que eu pensei sobre que nada é possível quem crê, que eu queria ser a primeira, Deus fez eu vir a ser a primeira. Aí nós duas saímos, eu e a Vida, depois nós conversamos sobre isso. E ela falou também o ato dela de fé quase igualzinho como no momento que nós estamos fazendo. Agora Que ela vai contar agora. Eu coloquei ela primeiro porque, como o milagre dela, do ato de fé que ela tem aconteceu, ela foi a primeira a ter esse ato de fé lá. E interessante é que justo o jeito que ela determinou aconteceu, né? Porque ela queria ser a primeira e ainda queria ganhar o produto, né? Então as duas coisas aconteceu como está escrito aí. Assim como pensei, sucederá. E então por isso que eu coloquei ela de primeira aí, porque ela foi a primeira a ganhar a bênção nesse dia aí. Agora a Lucilane vai contar aí. Gente, no mesmo dia, no mesma hora, eu tava também lá. Aí eu nem sabia que ela teve esse ato de fé também, mas eu também teve quase igual esse mesmo ato de fé, que também tava, o cara foi sortear também os produtos,
E aí eu falei, e tava dando tudo errado nesse dia. Pra mim tava, não sei pra ela, mas pra mim tava dando tudo errado. Já tava chovendo e depois eu ainda fui a última. E parecia que a moça que tava dando as coisas, ela não me enxergava, não me via direito. Então, mano, tava dando tudo errado nesse dia. Aí tá. Aí eu tava lá, aí eu sentei ainda lá no fundo, aí tava pingando na minha cabeça, tava dando tudo errado. Aí eu falei, mano, pelo menos agora, nesse exato momento, tem que dar certo, mano. Porque tudo acontece só comigo, mano. Mano, aí tá, aí eu fui. E depois, como eu tava escrevendo, eu demorei um pouco mais de escrever no sorteio. Eu tava escrevendo um pouco mais, porque eu sempre tenho essa mania de escrever um pouco mais. Ela tá escrevendo o nome dela. É, o meu nome. Ela sempre tava escrevendo. Aí eu tava escrevendo pra ficar mais bonito. Aí tá, depois que eu terminei, eu olho assim, eu já vejo a moça já misturando lá os papelzinhos. Eu, o quê? Já deu a hora, mano. Aí depois a minha amiga Gabriela, ela chegou, pegou o papel da minha mão e entregou pra mim. Aí eu, ufa, pelo menos ela fez esse negócio bem rápido. Ela levantou, já pegou, já entregou lá o meu papel lá pro moço. Aí tá, depois ainda continuei lá pensando, mano, agora tem que dar certo. Pelo menos nesse sorteio eu tenho que ganhar esses produtos, mano, pro cabelo. E aí, depois eu fui lá e comecei a falar, não, mano, quer saber, meu nome já tá escrito naquele papel lá. Aí, por último, que eu fui a última, que era 3 sorteios. Aí primeiro foi ela, aí depois foi outra moça, aí depois no último que eu falei, não, pelo menos esse último já é meu, já tá escrito meu nome. Que eu determinei naquele exato momento, usando muita fé. E aí foi lá que tava escrito, aí depois o moço falou um nome que nada a ver, que também nem me lembro mais. Mas ele falou um nome que, como meu nome é meio difícil de pronunciar, ele falou um outro nome. E aí depois ninguém coisou, mas depois ele leu melhor e viu que era o meu nome. Aí depois, no final das contas, o que eu falei deu certo. Ou seja, você determinou que ia sair mesmo o seu nome lá. Eu determinei que ia sair lá meu nome e depois o diabo ele já colocou, como falou outro nome lá, que meu nome é meio difícil de pronunciar, aí como falou outro nome, como o moço falou outro nome, aí eu pensei, mano, não, tá amarrado, porque eu era mal querendo colocar dúvidas em mim. Aí eu falei, não, tá escrito meu nome lá ainda, eu acredito nisso. E depois foi dito e certo que deu certo. Dito e feito, esse daí é um sinal de um ato de fé, né, no testemunho, né, que ela está contando aí que aconteceu. Elas duas usou a fé e conseguiu esse milagre, essa bênção aí. Isso mostra o quê? Que Deus ele não olha a idade da pessoa, não olha raça, não olha nada, olha a fé da pessoa, né? Então, independente de se a pessoa é adulto, se é velho, se é novo, se é adolescente, né? Qualquer coisa, mas Deus ele tá interessado na fé da pessoa, né? Isso é o que vai contar aí, né? Para ganhar a bênção de Deus aí. É isso daí, gente. Então, nós tá agora nesse último bloco e nós vamos encerrar por aqui. Se Deus permitir, nós vamos voltar aí de novo com outros programas entre os sinais. Nós não vai encerrar porque nós não temos mais sinais, porque nós temos um monte acumulado que se nós fosse contar aí, daria o dia todo contando. Mas por falta de tempo, porque nós temos que resolver outros problemas, outras coisas, então não vai dar para continuar. Então, voltaremos, se Deus permitir, com outro programa entre sinais, contando mais sinais para vocês aí. Fiquem com Deus e até mais, se Deus permitir. E ganhei a salvação, salvação, salvação. E ganhei